Haddad ele é bonito, o Haddad é atraente, porque no sentido grego, mais do que a questão estética, Fernando Haddad tem os elementos do belo clássico dos gregos, né? Ele tem o valor moral, que pesa muito, tem o valor intelectual, racional, e tem também a sua própria natureza, o seu próprio elan, o seu jeito de ser, o seu perfil, o seu Elan. comportamento, né? Maravilhoso, maravilhoso. Fernando Haddad é maravilhoso. E mais maravilhoso fica quando, com aquela voz serena, né, diz assim: Tarcísio é um vassalo. E a vassalagem acabou em 1822 no Brasil. Fernando Haddad é maravilhoso. É charme puro, ainda toca um violão, ainda, né, é um intelectual de primeira ordem, né? Do conhecimento filosófico, sociológico, jurídico, econômico, político, social, cultural. E mesmo assim, não não abre mão de conseguir ir para o popular, né, na sua forma de comunicar, que é uma das grandes qualidades, se não a maior qualidade de um grande intelectual. É ter todo o seu know-how transmitido e transferido com muita habilidade. Então eu voto Fernando Haddad, mas a competição é dura. Vocês me botaram, é como se fosse tirar o Ibis daqui para jogar com o Paris Saint-Germain. Aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem. Mas tudo bem, né? Estamos na luta. O fato é o seguinte: Fernando Haddad foi o cara que pautou a imprensa na quinta-feira passada, inclusive teve gente que não sabe do que eu vou falar agora, mas o corte da entrevista coletiva que ele deu aos canais progressistas foi rodado inclusive pela Globo News, né? Então, Sem dar crédito pra gente, né? para variar, né? Para variar Legal. é aquilo. Mas virou matéria na mídia hegemônica e virou corte lá. Por quê? Porque o Haddad ali, ele simplesmente direcionou a pauta do debate, né? E estivemos lá representando o DCM, né? Junto ao Quarta Capital, Revista Fórum, Brasil 247 e TVT. Um grande salve ao Altamiro Borges, nosso querido Miro, do Barão de Itararé, que é quem promove estas possibilidades de termos alguém, né, da altura de Fernando Haddad num momento tão tenso, né, gente? Num momento tão necessário, que foi a manhã seguinte após o tarifaço de Trump. Bom, do tarifaço do Trump, a gente já está surrado, a gente já está mastigado. Mas o fato é que esses caras estão tentando uma janela de oportunidade para não manutenção de golpe. Esqueçam a lógica de dizer que o golpe está sendo continuado. Não está mais sendo continuado. Ele está sendo remodelado. O golpismo já não é mais um golpismo nos modais que intencionou Bolsonaro e seus asseclas em 2022 para cá e que potencializou depois da saída da presidência, né, no momento do arco final. O golpismo é outro. Não deixa de ser golpismo, mas é um outro golpismo. E esse golpismo agora, ele é declarado, diferente da ideia do Bolsonaro, que declarava no limite do dizer, que ainda assim tinha manipulações tácitas, que ainda assim, por mais ignóbil que pareça, o diário de um Heleno que registrava lá nos seus documentos o passo a passo do golpismo, agora esses caras chutaram a banca total. Esses caras botaram a varrer. Eles vêm em vídeo e falam: nós sequestramos a República. A democracia brasileira está em cativeiro. Se você quiser resgatá-la, pague o que eu estou pedindo. Se não, eu vou mandar primeiro uma orelha dela, depois um dedo e depois o corpo dentro de um caixão. É isso que o Figueiredo, ditador Neto, está fazendo. Com um grau de importância e relevância que ou ele tem e é um inimigo declarado da nação, tendo que ser colocado dentro dos regimentos de terrorismo contra o Estado brasileiro, um antipatriota no sentido mais literal que esta palavra pode ter, ou ele não tem essa relevância toda e, de alguma maneira, está ganhando uma visibilidade para quem? O fato é que algumas coisas que ele projetou aconteceram. O Trump partiu para cima do Poder Judiciário brasileiro,
o Trump partiu para cima do poder executivo, da economia e da sociedade brasileira num único golpe. E o Paulo Figueiredo agora, com o Eduardo Bolsonaro de meia espalda, vindo ali no colo, tentam quebrar a espinha dorsal do Estado de Direito, que tem, na democracia moderna, a lógica de um Estado de Direito fabricada a partir do pensamento iluminista, que nos apresenta um poder tripartite na harmonia, independência e autonomia dos poderes, e ao quebrar essa lógica, não projeta nunca. Essa lógica quebrada não tem projetado revalidações de uma melhora de democracia, mas sim o repuxar dos fios soltos do cobertor da democracia, que tenta cobrir dos pés à cabeça todas as estruturas de poder e governança, e os fios soltos vão sendo desfiados pelos inimigos da pátria. Ao convidar Mota e Alcolumbre, se forma uma quadrilha transnacional, porque tem participação de Trump, de Steve Bannon, de Marco Rubio, alguns com cargos oficiais, outros como Figueiredo, sem cargo oficial, como Bannon, sem cargo oficial. Mas Rubio, Trump, Vance, representam o grande suprassumo do poder estadunidense, que se aliciou a Eduardo Bolsonaro, que é um deputado com cargo, e se não tiver nenhum tipo de rejeição declarada de Alcolumbre e Mota a essa ideia de sequestro da democracia oferecida por Eduardo Bolsonaro e por Figueiredo Neto, então eles também são partícipes do golpe. E todos têm que ser encarados dessa forma. Quem não estiver cumprindo um papel rigorosamente, não é um papel potencialmente, possivelmente democrático, eu estou dizendo rigorosamente democrático, no momento mais sensível da democracia do nosso tempo, é inimigo da pátria. E tem que ser tratado não só institucionalmente assim, mas juridicamente. Eu repito a pergunta que tenho lançado aos juristas de plantão. Nós não temos argumentos constitucionais que conseguem embarcar esses inimigos da pátria em crimes que estão cometendo, que é atentado contra a soberania nacional, atentado contra a sociedade de interesse público, atentado contra a economia, traição dos interesses da nação. Até onde eu sei, nós temos um bom escopo legislativo sobre isso. Por que não há aplicação dos regimentos a esses caras?